Segundo Crônicas 7:14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós somos de fato imerecedores de tanta graça, de tamanho amor derramado na cruz do Calvário por nossos pecados. Toma este lugar, toma pensamentos e consciências aqui. Que o Senhor, pela tua graça, destrua todo pensamento contrário à ação do teu Santo Espírito. E que o Senhor torne cada pensamento, toma as mentes aqui nessa noite, cativas ao teu Filho Jesus Cristo. Que nós saiamos daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto vai tratar sobre um genuíno arrependimento. Nós vamos estudar hoje 3 atitudes de um genuíno arrependimento. A palavra arrependimento no Antigo Testamento, ela tem uma conotação de retorno, de volta para Deus. A palavra do Senhor, através do profeta Isaías, vai dizer: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês confins da terra. Voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor é arrependimento. No Novo Testamento, o arrependimento tem um conceito de mudança nos propósitos, nas disposições da mente, mudança de perspectiva, mudança da sua maneira de pensar. Esse tema arrependimento, ele é citado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. João Batista, pregando no deserto, ele disse ao povo: deem frutos que mostrem o arrependimento, deem frutos que evidenciem o arrependimento de vocês. Jesus Cristo disse em Mateus 1, versículo 15, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus conta a história do filho pródigo para ilustrar o filho que esbanja tudo que tem, que gasta tudo com meretrizes, e depois ele volta e o pai o perdoa, ele volta em arrependimento. Arrependimento tem um conceito, como eu disse no Antigo Testamento, de retorno. Quando alguém se arrepende, essa pessoa se volta para Deus, volta aos pés do Senhor. Arrependimento no Antigo Testamento tem esse conceito. No Novo Testamento, arrependimento significa mudança, como nós já dissemos, nos propósitos e disposições da mente. Pastor, por que você está repetindo isso? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Arrependimento, lamentavelmente, é uma palavra esquecida no nosso meio. Pouco você vai ouvir um sermão sobre arrependimento, sobre retorno a Deus, sobre quebrantamento, sobre conversão genuína. Porque arrependimento é algo que não é do homem para Deus, meramente, mas é também de Deus para o homem. Quando alguém de fato se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho, se arrepende genuinamente, essa pessoa então experimenta uma conversão verdadeira, uma conversão genuína.
Jesus Cristo disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa palavra, ela foi esquecida no nosso meio. Ela é uma palavra fora de moda, é uma palavra que não dá ibope. O Dr. Russell Shedd, pastor batista já falecido, ele dizia que não há avivamento, e não há avivamento porque não há arrependimento. Só pode haver avivamento, só pode haver um derramado do Espírito, como o profeta Isaías disse: se fendesses os céus e descesses. Só pode haver avivamento onde há arrependimento, onde não há arrependimento não haverá avivamento. Em Lucas 13, Jesus conta um fato, ele diz: vocês pensam que aqueles que Pilatos matou de maneira sanguinária, os 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, eram mais pecadores do que todos os outros que não sofreram mais? Não. Eu, porém, vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Arrependimento não é novo modo de agir. Arrependimento não significa novas obras, novas formas de ser, de agir, não. Mas o arrependimento, ele produz uma nova maneira de agir. O arrependimento, ele acontece interiormente. Ele acontece quando o Espírito Santo de Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que antes odiava a Deus, odiava a Cristo, e agora esse coração se torna amante de Deus, amante de Cristo, e de arrependimento em arrependimento, quem nasceu de novo em Jesus Cristo de Nazaré se torna melhor. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não pode haver salvação. E lamentavelmente, a adoração, diz o nosso querido A.W. Tozer, um teólogo que eu gosto muito de ler, pouco citado hoje, mas ele diz: a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Porque não há arrependimento de pecados. Nós ofendemos a santidade de Deus o tempo todo. Nós o tempo todo ofendemos a dignidade do Salvador, mas nós agimos como se nada tivesse acontecendo. Agimos como se o nosso Criador não existisse. Nós ofendemos a santidade de Deus, ofendemos as pessoas que estão ao nosso redor, agimos de maneira rude, de maneira arrogante, deixamos que o nosso eu e não Cristo reine, e nós continuamos agindo, seguindo a vida, e nós às vezes nos perguntamos por que nos falta poder espiritual, por que nos falta fervor espiritual, por que nos falta fome e sede de Deus, por que nos falta desejo por Deus. Eu digo a vocês, olha, uma das maiores dores dos homens de Deus hoje é ver que essa geração é a geração que não tem um pingo de fome de Deus. A geração que não tem fome de ler as Escrituras, não tem fome de se alimentar das Escrituras. Isso se vê nas conversas. Nos nossos círculos de amigos, nós necessitamos desesperadamente de arrependimento. Isso se vê quando nós nos reunimos nas reuniões dos pastores. As conversas são conversas que tratam do nosso ego, da nossa denominação, que tratam da instituição, que tratam da nossa melhor vida aqui nessa terra. As conversas que nós temos no ambiente familiar são conversas que vão tratar somente da gente. É um cristianismo muito fácil de ser vivido. É muito fácil. Porque se parece muito, meus caros adolescentes que eu amo de coração sabem disso, se parece muito com o judaísmo. Você só ama a sua família e tá bom. Se parece muito com um tipo de evangelho que o homem agora se justifica, que o homem agora não se percebe, e eu fico me perguntando, onde estão os pecadores, gente? Os pecadores sumiram das igrejas. Por quê, pastor? Porque nós não nos percebemos mais como seres extremamente falhos, pecaminosos, corrompidos pelo pecado. A nossa mente,
a mente humana, ela foi contaminada pelo pecado original. Toda a inclinação do pensamento do homem é má desde a infância. E a gente não consegue perceber isso, mas a gente vive num contexto político, religioso, social, cultural, de autojustificação. Todo mundo se acha muito bom, todo mundo acha que tem a verdade, todo mundo acha que agora descobriu a pólvora, todo mundo acha que tem o maior conhecimento. Mas onde o evangelho foi parar? Onde foi parar as essências do primeiro amor? A igreja de Éfeso, Deus elogiou a sua perseverança. Jesus Cristo elogiou a sua firmeza doutrinária, mas contra ela Jesus tinha uma acusação. O primeiro amor foi deixado de lado. Foi esquecido o primeiro amor. A devoção pura. Onde está a devoção pura e genuína que você tinha a Cristo? E Satanás, meus irmãos, conseguiu fazer algo que é horrendo, é triste. O diabo conseguiu impregnar nas mentes do nosso país, de modo geral, de que só precisa estudar teologia, só precisa aprender de Deus quem é pastor, quem lidera. Satanás conseguiu impregnar uma ideia na nossa cabeça de que existe a vida sagrada aos domingos, que nós participamos das liturgias, participamos do culto. Existe uma vida secular que é paralela a essa, onde domingo nós tratamos das coisas de Deus, mas na segunda-feira das coisas seculares, depois na terça também das coisas seculares, e depois no próximo domingo as coisas de Deus. Meus irmãos, para quem vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Mas como diz a canção, vocês conhecem, o sagrado se tornou hilário, né? Porque nós estamos achando que Deus está querendo somente o nosso dinheiro. Nós estamos achando que Deus está querendo somente um pouco do nosso tempo. Nós estamos achando que Deus só quer um pouco da nossa capacidade, mas Deus ele quer tudo na nossa vida. Ele quer reinar absoluto sobre as nossas finanças. Ele quer reinar absoluto sobre as nossas relações com nossos pais. Ele quer reinar absoluto nas nossas relações interpessoais. Ele quer reinar absoluto no nosso trabalho, na nossa escola. Ele quer reinar absoluto aqui neste lugar. Ele quer reinar absoluto no nosso coração como o Senhor. E o Senhor a quem nós servimos tem chamado o seu povo ao arrependimento. E hoje nós falaremos sobre 3 atitudes do genuíno arrependimento. A primeira delas, parte A, do versículo 14, segundo Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Primeira atitude do verdadeiro arrependimento. A primeira atitude do genuíno arrependimento é a humilhação diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. A primeira atitude do genuíno arrependimento é a humilhação diante de Deus. Eu lamento, a gente vem para a igreja com várias preocupações. A gente vem preocupado com a nossa estética, com a nossa aparência. A gente vem preocupado com as coisas de Deus, mas nós nos esquecemos agora de olhar para a gente, para o nosso próprio coração, e de oferecer a Deus um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Certa vez eu cheguei num congresso,
camarada disse assim: olha, eu quero a mensagem na melhor qualidade, eu quero também um louvor top, e eu quero uma pregação que sacuda esse povo, que faça esse lugar subir. E aí eu fiquei me pensando, as pessoas estão indo aos cultos como se estivessem indo ao cinema. Pagou ingresso, filho, para vir para a casa de Deus? Quanto foi o ingresso? R$5, 10? O altar tem sido um picadeiro. Os pastores têm sido palhaços. E os membros, meros espectadores a serem entretidos. Mas o povo gosta de ouvir. Pelo menos a maioria gosta. Mas ele é gente boa. E é gente boa. Diverte, todo mundo ri, é gente boa. Mas não é o evangelho que é anunciado. Mas me fez bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Oração produz quebrantamento. Quebrantamento e evidência de humilhação diante de Deus. Primeira atitude do genuíno arrependimento é humilhação diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10 está escrito: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhação na presença de Deus. Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado cometido? Qual foi a última vez que você chorou porque disse assim: poxa, eu gritei com meu pai, eu não devia? Qual foi a última vez que você se humilhou na presença de Deus? Eu fui duro com o meu semelhante, mas eu não devia. Qual foi a última vez que você se humilhou diante de Deus? Eu agi com arrogância e não devia ter sido. Humilhação diante de Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15. A palavra de Deus diz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A Bíblia diz que Deus habita num lugar alto e santo, mas Ele habita também com contrito e com humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Deus tem um negócio com os desprezados. Porque Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as fortes, diz a sua palavra. Diz o apóstolo Paulo que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Deus escolheu o que é desprezível, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Esse evangelho esquecido, essa evidência de genuíno arrependimento é marcada por humilhação diante de Deus. Nós deveríamos chegar aqui todos os domingos com o nosso coração quebrantado. Nós deveríamos chegar aqui todos os domingos com as nossas vísceras rasgadas diante de Deus. Havia um costume no antigo Israel, quando o povo pecava, eles rasgavam as suas vestes em sinal de lamento, em sinal de quebrantamento pelos seus pecados. E isso se tornou mecânico, monótono, se tornou uma atividade meramente religiosa, mas não era de coração, mas não era movida por uma atitude de devoção sincera a Deus, mas era um ritual religioso vazio. E a palavra de Deus diz através do profeta Joel no capítulo 2, rasguem o coração e não as vestes. Vocês têm que ter o coração rasgado, humilhado na presença de Deus. Primeira atitude do genuíno arrependimento é humilhação. E só se humilha na presença de Deus quem ora. Nós oramos muito pouco.
Só se quebranta na presença de Deus quem se humilha. Davi disse, não te agrada de sacrifícios e holocaustos, senão eu os traria. Mas os sacrifícios que o Senhor se agrada é um coração contrito e quebrantado. Isso o Senhor não despreza. Mas nós estamos tendo outras preocupações. O corpo da verdade sangra em mil pedaços. Porque nós temos tratado de assuntos, de coisas que não dizem respeito ao reino de Deus. O apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 5, quando ele tem uma visão dada por Deus, ele diz, não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. A palavra de Deus diz, e eu chorava muito. João disse, eu chorava muito. Porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, mas digno é o Cordeiro. Ele diz que Cristo é o único digno. Porque com teu sangue compraste gente de todo povo, língua, tribo e nação. Gente, humilhação na presença de Deus. Daniel, quando se encontrava com Deus, ele quase desfalecia, ele quase caía morto. Mas hoje, quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de correr. Não tem uma música que o pessoal canta? Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Não, dá vontade de me humilhar. Dá vontade de colocar o rosto no pó. E dizer, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Se humilhar diante de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor, e ajo com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada. O que Deus quer de você é relacionamento. A minha oração é que o Senhor abra os olhos da nossa mente e do nosso coração e nos faça humilhados na sua presença. Segunda atitude do genuíno arrependimento. A primeira é se humilhar na presença de Deus. A segunda dela, a segunda atitude do genuíno arrependimento é buscar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Em outras traduções, e buscar a minha face. Buscar ao Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Preciso buscar a face do Senhor. É preciso buscar a Deus em oração. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Quanto nós temos buscado a face do Senhor? Quando a gente está caminhando na rua, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai para a escola, no trabalho, quanto que a gente tem buscado a Deus?
A Bíblia não é um livro velho de páginas amarelas em cima de uma estante que trata de uma religião vazia. A Bíblia implica em relacionamento. A Bíblia é um livro de restauração. É um livro em que nós quebramos tudo e Deus restaurou tudo através de Cristo. E tudo que Ele quer é que você ande com Deus como Enoque andava. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Buscar ao Senhor é a segunda atitude do genuíno arrependimento. Preciso buscar a Deus, e buscando a Deus, Ele irá compartilhar o seu coração com você. Buscar ao Senhor. Tem a igreja na Coreia do Norte, que as pessoas ficam mais de 3 horas ouvindo a palavra de Deus. Aqui no Brasil nós temos uma cultura terrível, abjeta, horrenda. A igreja desse século tomou a forma deste mundo. São os valores do mundo. O que fascina hoje os que se dizem cristãos é aquilo que João diz: a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mas a gente acha que todo mundo é cristão, né? Disseram pra gente que todo mundo é cristão. Disseram para nós que ser pastor tem que ser igual o cara da televisão, tem que gritar, senão não é pastor. Disseram para nós que ser pastor, o cara tem que estar em cima lá do trio elétrico lá, do carro de som, brigando com todo mundo, dizendo que quem vota no candidato dele é de Deus, quem não vota no candidato dele é do diabo, dizendo que quem pensa igual a ele é de Deus, quem não pensa como ele é do diabo. Foi assim que nós aprendemos, isso é o que tem de mais brasileiro. E o pior é que, sem arrependimento, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós não sabemos a diferença entre amar e não gostar. Porque a religião nos ensinou que se você não gosta é porque você não ama. Mas só quem é do Evangelho sabe que não gostar não implica em não amar. Traduz isso para o português, pastor, me ajuda a entender. Nós confrontamos muito pouco aqueles a quem amamos com o Evangelho. O corpo da verdade sangra em 1000 pedaços. Porque sem arrependimento, esse país ele tem a maior parte da sua população, tanto de católicos quanto de protestantes. E o nosso país é um dos países mais corruptos do mundo. Nosso país não é tido no censo, seja do IBGE, seja qualquer outro, como um país ateu, não. Mas é tido como um país de maioria cristã. A pergunta é: que cristianismo é esse que não melhora o país? Que cristianismo é esse que não melhora temperamentos? Que cristianismo é esse que não muda o meu jeito e o seu jeito de ser? Que cristianismo é esse que não muda o seu jeito de tratar as pessoas? Que cristianismo é esse que não muda a nossa arrogância? Que cristianismo é esse que não muda o nosso orgulho? Que cristianismo é esse? O Espírito quer mover, quer se manifestar, mas a gente trava dentro da gente, porque nós entramos aqui com outros motivos, com outras motivações.
Será o que o irmão vai pensar de mim? Será o que fulano vai achar? Será como vai ser? Será como vai ser o sermão do pastor? Será que ele vai sentar a madeira ou será que ele vai dar uma aliviada? Não, tem dia que o pastor alivia, tem dia que ele desce a zorra. Né? Porque está tão feito do nosso jeito, somente o arrependimento para a gente mudar. Maridos que precisam chegar para suas esposas e dizerem: me perdoe. Esposas que precisam chegar para seus maridos e dizerem: me perdoe. A nossa conversa está chata. Estava lá em Ilhéus e, melhor, num lugar depois de Ilhéus com Denise, chamado Olivença. E um rapaz, a gente foi almoçar num lugar lá, num lugar bem simples, mas a comida era muito boa. E o cara disse assim: rapaz, vai ter um show aqui de Jorge Mateus. Vocês podem ir, se vocês quiserem. Show de Jorge Mateus. Eu falei: dos males o menor, né? E eu falei assim: meu querido, eu agradeço e tal, a comida está muito boa, a Denise também foi muito cordial com ele. E a gente disse assim: mas nós somos cristãos, né? Nós não costumamos ir, a gente não acha tanta graça nisso, em show e tal. Não, mas fiquem tranquilos, porque aqui, volta e meia, tem um show gospel aqui. Eu falei: meu Deus. Tem um show gospel aqui, sempre acontece, aí quando tiver, vocês quiserem voltar, podem vir que vai acontecer. E eu brincava com ela, piorou, né? Claro que nós não fomos indelicados com o rapaz, mas os cultos, celebrações litúrgicas, Deus tem odiado nessa nação. O profeta Amós anuncia: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, eu não consigo suportar as suas assembleias solenes. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu a vocês? Se lavem, se limpem, parem de fazer o mal. Por último, terceira atitude do genuíno arrependimento é a conversão. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Você está numa estrada, tem uma curva, apontando para a direita, você faz uma conversão. Você está numa outra estrada, uma curva para a esquerda, você se converte, você muda de rota, você muda de caminho. Terceira atitude do genuíno arrependimento é a conversão. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando nascemos de novo, isso acontece uma vez só. Mas a conversão, ela é processual. Todos os dias eu me converto dos meus maus caminhos. Todos os dias eu me converto de atitudes, pensamentos, palavras que ofendem a Deus e ofendem a Deus no outro. Nós estamos diante da necessidade de conversão. Da gente esquecer tudo que construímos, tudo aquilo que a gente se vangloria e se converter de fato ao Evangelho.
Eu não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Mas eu desejo que ele se arrependa, se converta e viva. Convertei-vos e vivei. Se converter. De quem somos. Se converter do nosso ego, do nosso orgulho. Se converter de atitudes que a gente sabe que é pecado. Se converter de práticas de pecado cotidianas, que a gente faz todos os dias e nem confessa ao Senhor. Se converter da idolatria do eu. Se converter do desejo de ser aceito. Se converter do desejo de buscar constantemente a aprovação alheia e não a glória de Deus. Se converter de pensamentos que são opostos ao reino de Deus. Se converter, pegar outra rota, não seguir na mesma rota. Quando você está na beira de um precipício, a coisa mais segura que você pode fazer na beira de um precipício é dar um passo atrás. É se arrepender, porque se você der o outro passo para frente, você vai cair, quebrar a cara no precipício. É isso que Deus diz ao seu povo, é isso que Deus diz a eu e você: cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração endurecido e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Cuidado. Cuidado com essa história: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nisso também, mas o salvo vive como salvo. A evidência de que você se arrependeu no passado, se converteu no passado, é que você continua se arrependendo e continua se convertendo. A evidência de que você creu para a salvação no passado é que hoje você continua crendo. A evidência de que você de fato experimentou a fé que salva, de que você foi regenerado, que você nasceu de novo, é que Ele não só transformou a sua vida no passado, Ele continua transformando a sua vida hoje. Nós temos incalculáveis milhões de pessoas que fizeram suas decisões por Cristo, mas não há marcas de um genuíno arrependimento nas suas vidas, não há marcas de uma conversão genuína nas suas vidas. São as mesmas pessoas de há anos atrás, têm os mesmos pensamentos, as mesmas afeições, os mesmos assuntos, as mesmas coisas. E a gente vem para a igreja cantar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou o quê, meu filho? Mas nós somos politicamente corretos. A gente ama pouco quem a gente ama. Quem a gente diz que ama. Sabe por quê? Porque nós não pregamos a única mensagem capaz de salvar as pessoas. A única mensagem capaz de converter as pessoas. Muitos que se dizem cristãos ficarão fora do céu. Não porque foram omissos em coisas, não porque não frequentavam as igrejas, não. Mas porque Jesus Cristo não era o principal das suas vidas. Não era a prioridade das suas vidas. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas nós temos a mente de Cristo. Embora tenhamos a natureza pecaminosa, embora pequemos contra o Senhor, a nossa vida é marcada por constante arrependimento. Essa é a geração mais dura de coração de todos os tempos. A geração que o Senhor Jesus diz: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E você, Cafarnaum, descerá até o céu? Não, descerás até o Hades.
por isso que os publicanos e as meretrizes estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque eles têm vindo, têm se arrependido. Deus continua salvando gente. A pessoa mais difícil de se converter é o membro de igreja que pensa que é salvo, mas que nunca foi regenerado. O pessoal está muito preocupado, né? Com os gays, com as lésbicas, com os transexuais. É um problema mesmo para os nossos filhos, né? É difícil. Mas é um câncer que com tratamento resolveria. Com a quimioterapia, com a radioterapia. Eu não sou médico, eu não entendo nada. Agora a pior metástase que está acontecendo, né? Não é quando espalha, os irmãos aí que são entendidos, não é quando espalha a metástase? A metástase é a religião desse país que não presta. Pessoas conversam comigo por onde nós temos caminhado. As pessoas dizem assim: pastor, mas pastor fulano está congregando. Né? Pelo menos não está fumando, não é assim que a gente não está no bar, não está nas drogas, está congregando. Por isso que a igreja evangélica fede, porque ela está cheia de cadáveres todos os dias. Porque não há mais conversão, não há mais quebrantamento. A gente não pode chorar diante de Deus mais, porque vai ter alguém do lado que vai achar que a gente está com um problema emocional. A gente não pode se derramar na presença de Deus, porque alguém vai dizer assim: não, mas o pastor está assim porque está em crise. Está assim porque brigou com a esposa, está assim porque... Mas nós nos preocupamos com tantas coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, gente. Eu queria perguntar a você, em nome de Jesus, o que é o reino de Deus para vocês? Vocês acham que o reino de Deus se resume a vir num domingo, passar aqui no máximo 2h30, cultuar? Vocês acham que o reino de Deus se resume a isso? Vocês acham que o reino de Deus, o reino glorioso do Cristo, que verteu o seu sangue na cruz por nós, se resume em achar Jesus legal, em dizer como a maior parte dos cristãos desse país acham: não, nós somos cristãos, que cristãos? Pastor, você não sabe, o número de evangélicos tem crescido, Deus me livre, eu quero estar fora desse censo. Porque se eu estiver nesse censo, eu vou estar contra o evangelho, eu vou estar cuspindo na cruz, eu vou estar expondo Cristo ao vitupério novamente, eu vou estar crucificando o Filho de Deus de novo. Meu Deus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Tinha falhas na igreja primitiva, gente falha, pecadora como eu e você. Mas um novo mandamento Jesus deu a eles. Nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês de fato se amarem uns aos outros. Pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber as consequências do genuíno arrependimento. Eu já estou terminando. As atitudes você já sabe. Humilhação diante de Deus. Buscar a presença do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. As consequências do genuíno arrependimento é que o Senhor ouvirá as nossas orações. Então eu ouvirei dos céus. O Senhor perdoará os nossos pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Isaías diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que nos impede de ter comunhão com Deus é pecado, gente. São os nossos pecados que criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. É o nosso ego. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que o Espírito Santo não pode encher quem está cheio. O Espírito Santo não pode encher quem é cheio de si. Ele só pode encher quem está vazio de si. Esvazie-se de si mesmo, não de Deus. Esvazie-se de si mesmo, não da vida de Jesus Cristo de Nazaré.
As consequências do genuíno arrependimento é que o Senhor voltará a ouvir as nossas orações, e o profeta Isaías diz: são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele vai perdoar os seus pecados se você se arrepender. Ele vai curar a ferida do seu povo. Pode ser não. É fato que muitos não passarão pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que passam por ele. Mas larga é a porta. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão nesse caminho. Você ouviu a verdade da palavra de Deus? Nós precisamos, diante do que ouvimos, voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a levar Deus a sério. Quando eu prego essa mensagem, a primeira pessoa que Deus confronta sou eu. A primeira pessoa que Deus mexe sou eu. No final das contas, você vai ser julgado pelo próprio Deus. A salvação é individual. Ah, mas meu marido é crente. Não. Ah, mas minha esposa é crente. Ah, mas meus filhos são piedosos. Ah, mas meus pais são de Deus. Não vá nessa não. Não confie em ninguém, porque a salvação é individual. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A minha oração é para que o Senhor quebrante o seu coração. Para que você chegue em casa e não dê uma de, como diz um amigo meu, crente avoado. Sabe o que é o crente avoado? Chega na sua casa, não reflete sobre o que ouviu. Não reflete sobre o que ouviu. A palavra veio. Você é responsável sobre aquilo que você ouviu. Você é responsável agora pelo que você ouviu. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não tenha dúvida. Não há injustiça na parte de Deus. Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem um dia nós teremos de prestar contas. Minha oração, como diz uma música, provável que Ebenezer eu conheço, a Ilivina também, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu já disse isso aqui, eu falo isso para todo mundo, até para mim, viu? Para todo mundo. Sem nenhuma exceção. Se quer um cristianismo light, procure outra religião.
Esqueça o cristianismo. Se quer a melhor vida aqui nessa terra, procure outra religião. Esqueça o cristianismo. Porque a essência de ser cristão é negar a si mesmo todos os dias. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Há um tempo para você de Deus chamado hoje. Hoje, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. A pior coisa que pode acontecer a um povo é quando Deus só lhe dá palavras brandas. Existem muitos falsos profetas politicamente corretos que nunca pregaram o evangelho, que só falam palavras brandas. São muito amados, as pessoas gostam, batem palmas, acham eles legais, são carismáticos, são fofinhos. É uma bênção. Mas um dos maiores sinais de que Deus ama o seu povo é quando Ele dá palavras duras. Palavras duras significa que eles ainda são o seu povo. Eu não vou recair sobre as minhas costas. Deus me livre. E nem ter nas mãos o sangue de vocês de não ter pregado o genuíno evangelho. Porque no dia do Senhor eu darei conta até dessas palavras aqui. Eu não vou dizer como os falsos profetas têm dito, paz, paz, quando não há paz nenhuma. A minha oração é para que vocês cheguem em casa, se humilhem na presença de Deus. Busquem a face do Senhor durante a semana. E se converta. E se convertam do que é mal. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém.